Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da Assembleia de Deus Central em Araguari, no estado de Minas Gerais. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida e sobre também a tua família. Nós estamos aqui para dar continuidade à gravação do nosso estudo da Palavra de Deus, onde nós estamos estudando neste terceiro trimestre do ano de 2020, na nossa Escola Bíblica Dominical, os temas da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Este é o texto que nós temos utilizado para o estudo da Palavra de Deus, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Este livro contém a interpretação autorizada das Escrituras por esta denominação no Brasil, as Assembleias de Deus. Nós já estamos hoje no nosso capítulo de número 10. Importantíssimo tema, dentre tantos importantes temas da nossa lição, este de muito interesse para nós, pois trata sobre a salvação. Então, nosso capítulo de número 10 da declaração de fé trata justamente sobre a salvação. Então, a nossa declaração de fé começa da seguinte forma, lá no seu capítulo de número 10 e na página de número 109. Aquela fórmula habitual que nós já informamos em todos os nossos vídeos anteriores, que é o seguinte: cremos, professamos e ensinamos. Acerca da salvação, então, nós cremos, professamos e também ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. Isto é o que nós cremos inicialmente, então, acerca da salvação. O nosso tema, neste capítulo, ele se divide em mais 6 itens sobre os quais nós discorreremos. Em primeiro lugar, salvação para todas as pessoas. Veja, lendo a Bíblia Sagrada, lendo a Palavra de Deus, qualquer pessoa que leia a Bíblia e busque entendê-la a partir da sua leitura, do seu primeiro contato com a Palavra de Deus, vai chegar à seguinte conclusão: que Deus, em Jesus Cristo, quer que todos os homens se salvem e que a salvação está, de fato, disponível a todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas, desde que creiam em Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados. É a fé, o exercício da fé para a remissão dos pecados. Não há como, lendo somente a Bíblia Sagrada, chegar à conclusão de que a salvação não é para todas as pessoas. Daí a nossa declaração de fé afirmar claramente, a partir de uma leitura da Bíblia, que todos conseguirão fazer, que a salvação é para todos os homens. Vejamos alguns textos, então, na Palavra de Deus, que nos dá essa segurança. Primeiro, o Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo de número 16. Quando Jesus conversava, então, com um homem que se chamava Nicodemos, e são palavras do próprio Jesus Cristo. Em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos ali e todo mundo pode significar, então, somente todas as pessoas de todos os lugares do planeta. Mas também João, no capítulo de número 1, no versículo de número 12, na apresentação, na introdução do seu evangelho, onde ele fala da eternidade do nosso Senhor Jesus Cristo, do Verbo encarnado, em João 1,12 ele fala o seguinte: que a todos quantos o receberam Jesus Cristo, rejeitado pelos judeus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tanto João, na introdução do seu evangelho, então, capítulo de número 1, versículo 12, tanto Jesus, em João 3,16, fala do alcance do Senhor Jesus Cristo a todos os povos. A todos está disponível, então, a salvação. Vemos ainda também a primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, na nossa Bíblia, o capítulo de número 2, versículo de número 4, que ele fala o seguinte: que Deus quer que todos os homens
se salvem e venham, então, ao conhecimento da verdade. Todos os homens, obviamente, só pode significar todos os seres humanos sobre a face da terra. A nossa declaração de fé ainda continua a afirmar: a salvação contempla a todos e a ninguém exclui. 1 Timóteo 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quando a Bíblia nos fala, lá no livro de Romanos, no capítulo número 5, que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, de Adão, e o pecado atingiu todos os homens, nós não entendemos que seja apenas um grupo de pessoas específico, ou pessoas de determinadas nações, ou um indivíduo representando cada nação. Quando a Bíblia afirma que o pecado entrou no mundo e o pecado atingiu todos os homens, todos ali de fato significa toda a raça humana. Da mesma forma, por meio de Jesus Cristo, o segundo Adão, todos os homens também têm a possibilidade de serem restaurados à imagem e semelhança do seu Criador. A abundância de versículos na Bíblia, 2 Pedro também no capítulo de número 3 e no versículo de número 9, fala que o Senhor não retarda a sua vinda. Antes, o Senhor é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que antes todos venham se arrepender dos seus pecados. Atos, no capítulo 17, no versículo de número 30, a palavra do Senhor nos diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então a Bíblia nos mostra a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, disponível a todos os homens. Alguém poderá perguntar, então, o que diz a palavra do Senhor acerca das doutrinas, porque são doutrinas bíblicas, de fato, da eleição e da predestinação. Textos que podem ser explorados acerca disso são vários na Bíblia, alguns mais famosos, como, por exemplo, Romanos, no capítulo de número 9. Aquele texto não é objeto da nossa análise aqui, do nosso estudo, mas o texto de Romanos, no capítulo de número 9, em momento algum, fala da eleição, da predestinação individual de alguém para a salvação ou para a perdição. Ali está uma história, um tratamento acerca da eleição de uma nação, a nação de Israel, como povo escolhido por Deus, que de fato Deus escolheu aquela nação, sem que houvesse nela mérito algum. E depois também o próprio livro de Romanos, no capítulo de número 9, fala da rejeição de Israel por causa do seu pecado, e fala do alcance da salvação agora aos gentios, aqueles que não eram judeus. E nenhum homem pode se queixar acerca daquilo que Deus fez. O que Deus fez? Escolheu Israel, rejeitou Israel por conta do seu pecado e escolheu enxertar agora no reino, introduzir na aliança todos os ímpios, ou até então considerados ímpios ou gentios, aqueles que não conheciam a Deus. A palavra do Senhor também nos fala, no mesmo livro de Romanos, no capítulo de número 9, que Deus constitui alguns vasos, e existem vasos de ira e vasos de honra. Mas lá na primeira epístola de Timóteo, o Senhor também nos fala, por meio de Paulo, que o indivíduo deve comportar-se de forma adequada para que seja um vaso de honra e não um vaso de ira. Ou seja, está ao alcance do indivíduo, da pessoa, fazer a vontade de Deus para que ele não tenha um destino, então, eterno, longe de Deus. O texto de Romanos número 9 não pode, em hipótese alguma, ser utilizado para falar de predestinação, no sentido amplo ou popular que se fala, ou eleição, para o inferno ou para o céu. Ali não fala de questões individuais, ali fala da escolha de nações. Mas a Bíblia, então, tem uma doutrina bíblica sobre predestinação sobre eleição. A nossa declaração de fé acerca da predestinação nos informa o seguinte, aqui nesse ponto. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal
e perseveram até o fim. A predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Portanto, a palavra do Senhor nos diz: eleitos pela presciência de Deus. Nós cremos que a eleição dos indivíduos se dá com base naquilo que Deus viu antecipadamente, como cada ser humano reagiria diante da proposta apresentada por Deus por meio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Com base nessa sua presciência, Deus então elegeu os seus salvos, e esses de fato chegarão aos céus. Mas Deus não os elegeu incondicionalmente. Deus viu como eles reagiram livremente diante da proposta do Evangelho. Só que Deus viu isso antecipadamente. E todos aqueles que foram salvos, então, foram agora predestinados em Cristo Jesus para serem conforme a imagem do Senhor. A eleição, então, não é de pessoas individualmente, mas a eleição é de todos aqueles que responderam positivamente ao chamamento do Evangelho. A eleição em Cristo Jesus daqueles que creram para a salvação. Mais ainda, nosso capítulo de número 10, no ponto de número 1, sobre a salvação para todos, nos fala ainda o meio pelo qual o indivíduo nasce de novo, como ele é salvo. O indivíduo é salvo por meio da fé em Jesus Cristo. João 1 nos fala o seguinte, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A palavra do Senhor também nos diz, lá em Marcos capítulo 16, no versículo de número 16, quem crer e for batizado será salvo. Também em Romanos capítulo ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a Bíblia mais uma vez também nos fala sobre o exercício da fé. Esse exercício da fé, naturalmente, ele antecede, ele vem antes da regeneração. Ou seja, em primeiro lugar, a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo e posteriormente ele é então regenerado, ele é salvo. Este então é o nosso ponto de número 1 do nosso capítulo de número 10. Vamos ao seguinte. Item de número 2, então, a natureza da salvação. Segundo o nosso item de número 2, na declaração de fé, do capítulo de número 10, a natureza da salvação. A salvação é nos oferecida pela graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela é eterna, completa, eficaz. A salvação em Jesus Cristo não é um mero assentimento intelectual, e sim um renascimento espiritual que se dá na vida do pecador arrependido. Essa é a natureza da nossa salvação. O exercício da fé em Jesus Cristo, como nosso único suficiente Salvador, nos garante a salvação. Essa fé, como diz aqui o texto, não é um mero sentimento intelectual. Tiago já nos deixou claro, lá no capítulo de número 2 da sua epístola, que nós não deveríamos ter uma fé como a fé dos demônios, aquela que acredita em Deus, que crê na sua existência, que até estremece. Só que os demônios não se submetem, os seres espirituais caídos não se submetem à vontade de Deus, antes resistem e se opõem ao reino de Deus. Mas eles não têm dúvidas da existência de Deus, do seu poder, tanto que apresentam temor e tremor diante dele. Esse tipo de fé, que apenas faz o indivíduo ter medo, que apenas faz o indivíduo sofrer ali de alguma angústia, alguma ansiedade, diante de uma possibilidade de algo que lhe aconteça de mal, esse tipo de fé não é a fé que salva. A fé salvadora em Jesus Cristo não é simplesmente crer na sua existência, mas arrepender-se de todos os seus pecados, depositar a fé em Jesus para a salvação e viver uma nova vida, uma vida diferente, uma vida segundo a vontade de Deus.
Uma vez depositada a fé em Jesus Cristo, então, de todo o coração, a pessoa é salva. Os seus pecados são perdoados. Assim, ela é justificada diante de Deus. Deus declara essa pessoa justa, não pelos seus méritos, mas pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso item de número 3 fala sobre a regeneração e também sobre a santificação e a glorificação. Então, a regeneração, a nossa salvação, a justificação, ela é precedida da fé. O indivíduo exerce a fé em Jesus Cristo e ele é então salvo, ele é justificado, ele é regenerado, ele entra no processo de santificação até culminar no final na sua glorificação. Como então alguém pode exercer a sua fé em Jesus Cristo para ser salvo, para ser regenerado? Nós sabemos, obviamente, que ninguém pode chegar-se a Deus se Deus não lhe abrir os olhos. Por quê? Porque nós estamos em uma situação que nós fomos afetados pelo pecado e nós padecemos gravemente na nossa vida espiritual de um distanciamento de Deus, e a Bíblia nos informa que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque também o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como exercemos a fé em Jesus Cristo? A Bíblia nos informa também que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o indivíduo só pode exercer a sua fé em Jesus, só pode exercer a sua livre escolha de crer ou de rejeitar o Senhor com a operação da graça. Essa graça, conhecida como graça preveniente, ela que habilita o homem a responder diante de Deus positivamente quando ele é chamado, quando lhe é apresentado o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa graça não é uma graça irresistível, ou seja, quem ouve, ele tem em si, esclarecido pelo Espírito Santo, o poder de decidir se vai se submeter ou não vai se submeter à vontade de Deus. Nós não cremos, nossa declaração de fé não crê, assim não ensina, mas nós não cremos porque a Bíblia nos dá garantias suficientes para não crermos que a graça é irresistível. Há quem advogue, quem defenda, que a graça, quando manifesta na vida de um indivíduo, esse indivíduo é atraído e ele não tem como resistir. Irresistivelmente ele vai ser salvo. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a leitura da palavra do Senhor nos mostra. Por exemplo, Atos, texto conhecidíssimo, capítulo de número 7, no versículo de número 51, Estevão advertiu ali os seus contemporâneos e os repreendeu, porque eles rejeitavam a voz do Espírito. Eles rejeitavam a proposta de Deus para a salvação. E é isso que nós cremos. Lemos outro texto para que nos sirva de ilustração, para que nos sirva então de ensino, de instrução. Lucas no capítulo de número 13 e no versículo de número 34. Jesus Cristo nos fala o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quiseste. Sobre Jerusalém, e fala que Jerusalém rejeitou a proposta de Deus apresentada por meio de Jesus Cristo. Vejamos o seguinte: essas palavras de Jesus eram palavras sinceras. Jesus estava falando de fato que os seus contemporâneos judeus rejeitaram o propósito de Deus livremente, porque eles de fato exerceram a sua liberdade, rejeitaram uma cena teatral. Obviamente Jesus está sendo sincero, seu lamento é sincero, porque aqueles homens, nos seus dias, a grande maioria, rejeitaram a proposta
de salvação apresentada, a proposta de Deus para apacentar o seu povo por meio de Jesus Cristo. Então a salvação é dada aos seres humanos por meio da graça. Nós podemos exercer então nossa liberdade de escolha ou a nossa rejeição à proposta apresentada pelo Senhor, o nosso Deus. Isso é, então, a regeneração. A santificação, a Bíblia nos informa que a vontade de Deus é que todos nós sejamos santos. O propósito de Deus é que todos os homens sejam santos. A partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, a Bíblia nos chama de homens santos. Então, posicionalmente, ante Deus, nós somos santos. Agora, importa que o homem tenha também uma vida de santidade, aquilo que nós podemos chamar de santidade progressiva. Como assim? O indivíduo tem Jesus, agora ele vai lutar, ele vai cumprir a vontade de Deus, esforçando-se na dependência do Espírito Santo, para que ele tenha uma vida a cada dia mais santa. É o progresso da fé, é o progresso da santificação. Levítico, no capítulo número 10, versículos 44, 45, Deus já advertiu o seu povo no Antigo Testamento sobre a necessidade de santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, igualmente, Pedro faz referência às palavras de Deus no Antigo Testamento, em Levítico, e adverte o povo que deve ser um povo santo. E a glorificação, no nosso item de número 3, é o que nós aguardamos da parte de Deus. A glorificação, quando o Senhor de fato nos redimirá e nós deixaremos esse corpo e estaremos no novo corpo com o nosso Salvador, agora livre do pecado. Agora o nosso item de número 4 da declaração de fé fala sobre o destino dos salvos. Há na Bíblia claramente uma destinação final, aquilo que diz respeito à eternidade, sobre onde passarão os salvos, aqueles que creram em Jesus Cristo, depositaram a sua fé, a sua confiança no Salvador, no Senhor Jesus, creram nos méritos de Jesus e se arrependeram sinceramente. A esses, a Bíblia os chama de salvos, está reservado um destino final ao lado de Deus, eternamente. Já aqueles que rejeitaram ao Senhor e optaram por uma vida de impiedade ou de rejeição a Deus, segundo a Bíblia, o seu lugar, a sua parte, é no lago de fogo e enxofre, naquilo que popularmente conhecemos como inferno, onde será a destinação daqueles que rejeitaram ao Senhor. Já dissemos, já afirmamos também, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Esse é o propósito de Deus. Deus não tem na morte do ímpio prazer, mas Deus quer que todos os homens sejam salvos. Há claramente uma doutrina sobre a destinação, o último estágio do homem, e o destino dos salvos é o céu, o destino daqueles que rejeitaram o Senhor é o inferno. Isso será abordado posteriormente no outro capítulo, aqui do nosso texto, Declaração de Fé. A graça de Deus é o nosso item de número 5. Cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si mesmos chegar a Deus. Nós já afirmamos isso quando nós falamos da iniciativa da salvação. A iniciativa da salvação parte de Deus. Porque o homem, segundo a Bíblia, afetado gravemente pelo pecado, está agora morto em seus delitos e também em seus pecados. A Bíblia nos informa também que Cristo morreu por nós quando ainda nós éramos pecadores. Então, Cristo morreu por um povo alienado, por homens longe de Deus e distantes do propósito ideal divino. Nós conhecemos isso também como depravação total, esse pecado que afetou os homens de forma irremediável, depravação total. No entanto, nós cremos que, apesar desse pecado original, aquele pecado que foi cometido no Éden pelos nossos pais, ter atingido todos os homens, e a depravação total é algo que nós podemos realmente afirmar biblicamente, ela não nos impossibilita de responder a Deus depois que nós somos por Ele esclarecidos. A graça preveniente habilita o homem,
mesmo o homem morto em seus delitos e pecados, ele é habilitado a exercer sua fé em Deus ou não. Exercendo a sua fé em Deus, que é a condição para a salvação, esse homem então é salvo, ele é regenerado, ele é justificado, é regenerado e é santificado. Não cremos de forma nenhuma que primeiro venha a salvação, a regeneração e posteriormente a fé. Não é dessa forma que nós cremos lendo o texto bíblico, o texto sagrado. Segundo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, versículo 9, nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O que é dom de Deus e o que não vem de obras? A salvação. E a salvação que é mediante a fé em Jesus Cristo. Então a graça de Deus que nos salva, que nos habilita a responder positivamente ao Senhor. E sem o exercício, sem a manifestação dessa graça na vida do homem, o homem não consegue voltar-se para Deus. Rejeitamos a ideia de que o homem sozinho pode escolher a Deus. E que o homem, pelos seus méritos, pode fazer algo para ser salvo. Quem faz tudo é o Senhor. Quem opera tudo é o Senhor. A salvação pertence ao Senhor, como está também lá no livro de Jonas. Mas Deus faz isso por meio da sua graça, dando ao homem condições de responder positivamente. Tudo é mérito do Senhor, mas ainda o homem sim está apto a rejeitar, caso endureça o seu coração. Daí a Bíblia nos afirmar tantas vezes a necessidade de nós não resistirmos ao Espírito Santo, não extinguirmos ao Espírito Santo. E ainda, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas ainda, reafirmando o que nós dissemos, a nossa declaração de fé diz o seguinte: todavia os seres humanos, influenciados pela graça que habilita a livre escolha, são livres para escolher. A título de exemplo, vamos citar João capítulo 7, versículo 17 também. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Está falando aqui então a palavra sobre a opção de exercer a livre escolha ou não. Por fim, na nossa declaração de fé, o item de número 6 que fala o seguinte: é possível a perda da salvação. Vejamos quais são as primeiras afirmações desse item. Rejeitamos a afirmação segundo a qual, aspas agora, uma vez salvo, salvo para sempre. Pois entendemos, à luz das Escrituras, que, depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da sua salvação, salvação que foi a ele oferecida gratuitamente. Veja o que a palavra do Senhor diz em um texto sobre a possibilidade de desviar-se, de apartar-se do Senhor. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ainda, Ezequiel 18, 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Ainda 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 12, aquele, pois, julga ou cuida estar de pé, tenha cuidado para que não caia. A Bíblia, então, nos adverte em vários lugares sobre a possibilidade de um homem ter sido salvo, estar inserido ali na comunidade dos salvos, de ter exercido a sua fé em Jesus, de ter provado de coisas celestiais, dos dons, dos prazeres do mundo vindouro, e ainda assim perder-se, e ainda assim apostatar-se, abandonar a fé. Obviamente que do ponto de vista divino, Deus não foi surpreendido por aquilo que o homem fez, porque Deus, na sua presciência, conhece todas as coisas. Se alguém afirma que Deus é surpreendido por alguma atitude, alguma ação humana, algum evento humano em que ele não conhecia,
automaticamente essa afirmação leva à ideia de que Deus não é onisciente. E nós rejeitamos, obviamente, essa ideia. Mas Deus conhece todos os homens, todas as suas ações. Deus conhece tudo aquilo que os homens escolheram antes mesmo que eles façam essa opção. Agora, no que diz respeito ao desenvolvimento da história, da nossa fé, o convívio que nós temos na igreja com os salvos, o indivíduo que creu e exerceu sua fé em Jesus com sinceridade, ele deve exercer essa fé, cuidar da sua vida de santidade, porque há a possibilidade dele apostatar-se, abandonar a fé e então ser destinado futuramente à perdição. Veja o que diz a Bíblia Sagrada, lá na Epístola aos Hebreus, no seu capítulo de número 12, ou melhor, no seu capítulo de número 6. Hebreus, no capítulo de número 6, fala sobre os perigos espirituais. Advertência, então, sobre os cuidados que os crentes devem ter na sua vida espiritual. Diz assim, Hebreus 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, pessoas que foram iluminadas, provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Se a pessoa então foi uma pessoa salva, olha quantas coisas espirituais ela desfrutou. Só que pode acontecer algo que está no versículo de número 6. Esse mesmo indivíduo, então, após ter sido iluminado, provado o dom celestial, tornou participante do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro, versículo de número 6 agora, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Obviamente, essa perspectiva do escritor do livro da Epístola aos Hebreus é de alguém que, salvo na comunidade onde ele estava ali congregando, provou dos prazeres celestiais, dos prazeres do mundo vindouro, fez-se participante das bênçãos do Espírito Santo, rejeitou, caiu da fé. A palavra que ele usaria, na nossa versão em português, na Almeida Revista Atualizada, é cair, decaiu da fé, apostatou-se, apartou-se do Senhor. Então, esse texto serve como uma advertência de que há possibilidade disso acontecer. Não fosse assim, Deus não teria inserido essa advertência no livro sagrado, em Hebreus, no capítulo de número 6. Então, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Essa ideia de que, às vezes, essa expressão, uma vez salvo, salvo para sempre, às vezes remete à possibilidade ou à ideia de que alguém pode confessar a fé em Jesus Cristo e depois viver uma vida de qualquer forma, porque a sua salvação está garantida. Deus sabe como nós responderemos à sua graça. E é a resposta que nós demos ao Senhor, depois que nós fomos habilitados pelo Espírito Santo, que é aquele que nos atrai, que nos esclarece, é essa resposta que Deus a considera, a responsabilidade humana diante da grandeza da salvação oferecida pelo nosso Senhor. Esse é o resumo, é a síntese daquilo que a nossa declaração de fé nos ensina sobre a salvação. Há muito mais que pode ser explorado e nós cremos, pedimos que você continue lendo a Bíblia, explorando o texto sagrado e você certamente vai concluir aquilo que nós concluímos aqui também de forma resumida na nossa declaração de fé. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Com a bondade de Deus, na próxima semana nós estaremos aqui falando sobre o nosso capítulo de número 11, cujo tema é sobre a igreja. O que é a igreja? Quem fundou a igreja? Qual o propósito da igreja? Falaremos sobre esse assunto tão importante no nosso capítulo de número 11. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.